Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Luane, eu sou concurseira e eu tô aqui pra comentar sobre as provas que eu fiz no ano de 2025. Ano passado eu fiz um recap de 2024, então eu decidi dar continuidade esse ano também. Aqui estão minhas provas de 2024 e 2025, guardo nessa pastinha aqui pra ficar organizado. E no total foram 12 provas em 2025. E eu decidi fazer aqui uma dinâmica um pouco diferente do ano passado em relação à linha cronológica, porque esse ano eu comecei já com 2 pedradas da Sebrasp e ao longo do ano eu tive várias provas dessa mesma banca, então eu decidi fazer um compilado inicial das provas da Sebrasp, porque aí vocês conseguem verificar melhor o meu desempenho no estilo de prova dessa banca, então acho que vai ficar mais fácil de entender nessa linha. E aí depois eu retorno com a linha cronológica normal. E outra coisa que eu vou trazer nesse vídeo que eu não trouxe no vídeo anterior é que eu vou comentar um pouquinho sobre as redações, porque não foram todas as provas, mas na maioria delas eu tive prova discursiva. Vou comentar um pouquinho sobre o tema, sobre os repertórios que eu usei, porque eu sei que vocês gostam quando eu falo sobre as discursivas, então eu decidi incluir nesse vídeo também, logo após os comentários gerais sobre a prova. Então, agora sim, sem mais delongas, vamos pro nosso Recap 2025 versão concurseira. Começando aqui com breves comentários sobre a banca Sebrasp. Eu acho que qualquer pessoa que estuda para concurso, seja veterano ou quem está iniciando a trajetória agora, vai saber identificar qual é essa banca, porque ela é uma das maiores, assim, em termos de referência no país, mas é aquela tenebrosidade que a gente está acostumado. É uma banca bem chatinha, que o principal método de aplicação de prova deles é naquele esquema de 120 itens, você tem que marcar como certo ou errado, e se você erra um item, ele anula um certo, e esse critério é simplesmente absurdo. Graças a Deus que eu nunca fiquei devendo assim a banca, que é quando você erra tanto que os seus acertos não são suficientes pra, sabe, te dar um saldo positivo, você fica no negativo. Infelizmente eu não consegui atingir o mínimo em nenhuma das provas da Sebrasp, mas é isso, vida que segue. Começando pela primeira prova do ano, que na verdade foram 2, eu fiz analista judiciário e técnico judiciário para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que é lá em Minas Gerais, então eu comecei o ano viajando, e aqui tem um clipezinho porque aqui atrás tem essa folha sulfite, que na hora que eu vou corrigir a prova, todos os erros, todas as informações novas que eu aprendo na prova, eu anoto aqui, porque aí quando eu for revisar essas provas aqui, eu reviso só essa folha aqui de trás. A primeira prova foi de analista judiciário e o meu desempenho foi de a parte de conhecimentos gerais, depois eu falo de específicos. Acertei 32 itens de 50, 2 foram anuladas, então eu ganhei mais 2 pontos. Errei 10 e deixei 6 em branco. No total eu fiquei com 22 pontos de acerto, mais 2 anuladas de 50 itens. Isso aqui na parte de conhecimentos gerais. Na parte de conhecimentos específicos, eu fui com 40 acertos, 15 erros e 12 eu deixei em branco. 3 foram anuladas, então no total eu fiquei com 25 acertos mais 3 anuladas de 70 itens. No total isso dá 52 pontos de 120, não é assim nem perto do mínimo que eu precisaria para pelo menos entrar no quantitativo da redação, então fora do jogo. Mas agora comentando aqui um pouquinho sobre a prova discursiva. E a Sebrasp tem um estilo de cobrança de discursiva em que ela pede para você dissertar, aqui tá o tema, né, geralmente é o texto motivador, e aqui são os tópicos frasais. Geralmente são 3, mas às vezes são 4, 5, enfim. E aí dentro de cada tópico frasal, ela subdivide em perguntinhas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ela deu um caso concreto e eu precisava falar sobre a diferenciação entre coisa julgada formal e material, abordando os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, bem como a sua eficácia preclusiva. Então, eu precisava falar de praticamente 5 itens dentro do primeiro tópico frasal. Já o segundo tópico, eu precisava estabelecer a diferença entre controle concentrado e difuso de constitucionalidade de leis, quanto à competência, forma utilizada e os efeitos da decisão judicial. E aqui, no último tópico frasal, eu precisava analisar o caso concreto e basicamente... Eu não vou ler, gente, porque é muita coisa. É imenso esse tópico, mas basicamente eu precisava dizer se, de acordo com as decisões do STF, a situação do caso concreto aqui estava certa ou não. Basicamente era isso. E eu precisava dissertar sobre tudo isso aqui em 45 linhas. Gente, é um absurdo. Mas, assim, a gente tem que deixar o mais enxugado possível. Eu fiz o melhor que eu pude aqui, mas eu não tirei nem o mínimo, então minha redação nem foi corrigida. Na parte da tarde, eu fiz a prova de técnico. Achei ela bem mais simples, bem mais tranquila. Geralmente, eu acho as provas de técnico bem mais tranquilas mesmo. Só que o meu desempenho ainda não foi suficiente. Olha só, vamos lá.
Na prova de conhecimentos gerais, eu tive 30 acertos, mais 4 anuladas, 10 erros, 4 eu deixei em branco, no total eu fiquei com 24 pontos de 50, já incluindo as anuladas. Em conhecimentos específicos, eu acertei 41 pontos, 2 foram anuladas, 16 erros e 11 eu deixei em branco. O saldo no final ficou de 27 de 70 pontos. No total, eu fui com 51 pontos de 120. Também não é nem perto do mínimo que eu precisaria, mas também serviu para a experiência. Sobre a prova discursiva, caiu um pouco de água aí, deu uma manchadinha aqui, mas eu precisava falar sobre o acesso da população brasileira à justiça. E aí tinha 3 tópicos frasais em que eu precisava dissertar sobre o acesso à informação e demanda por direitos, fatores que dificultam o acesso de alguns cidadãos à justiça e ações institucionais direcionadas a um projeto de justiça para todos. Gente, eu amei esse tema. Amei o tema. Na hora que eu ouvi, eu falei, cara, que tema gostoso. Por quê? Esse tema é basicamente o meu tema de TCC, gente, na graduação. Então, assim, choveu de recursos argumentativos, de repertórios para usar. Eu tive até que fazer ali uma seleção do que ia ser melhor para ser usado aqui. Sobre o acesso à justiça em si, eu quis abordar mais na linha de que se trata de um direito fundamental, que é uma porta para outros direitos, tanto de aspecto material como de processual também. E aí, para embasar essa minha tese e dar o argumento de autoridade, eu citei 2 autores, é um livro, mas com 2 autores, que é o Acesso à Justiça do Mauro Capelletti e do Bryant Gard, que foi o meu queridinho no meu TCC, e eles tratam justamente desse aspecto material e processual do acesso à justiça, então só usei eles como o argumento de autoridade mesmo. Sobre o segundo tópico frasal, que eu precisava falar sobre os aspectos que dificultam esse acesso à justiça, eu mencionei 3, basicamente, que é sobre a pobreza digital, segundo, sobre o abarrotamento do judiciário com inúmeras demandas litigiosas nos últimos tempos. Também tratei, meio que superficialmente, sobre o distanciamento da população em relação ao universo jurídico em si. Na pobreza digital tem um autor muito conhecido nessa área, que é o Pierre Levy, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é o Pierre Levy. Ele fala muito sobre o paradoxo que é o avanço da tecnologia, porque ao mesmo tempo que ela proporciona mudanças e melhorias na nossa dinâmica social, ela também aprofunda determinadas desigualdades e exclui aqueles que não têm meios necessários para participar dessa nova dinâmica social. Sobre o abarrotamento do judiciário, tem um autor que eu citei, que é o Elton Bayoko, que trata muito dessa cultura do litígio, de que apesar de ser de fato um direito que possa ser utilizado pelas pessoas, né, o acesso à justiça, é um direito que às vezes é usado exageradamente em demandas que facilmente se resolvem em meios alternativos de resolução de conflitos, como a mediação, a conciliação. Não precisa utilizar a máquina pública para resolver uma demanda simples, às vezes. Mas é um direito, só que isso, obviamente, abarrotou o judiciário e isso é um problema porque causa a lentidão, toda aquela espera infinita para um resultado de mérito. E isso é um problema. Isso é um problema que acaba afastando a população da tutela jurisdicional. Para finalizar, sobre as ações institucionais que buscam promover acesso descomplicado para todos, eu citei o Ius Postulandi, que é uma ferramenta muito prática e usual tanto na justiça trabalhista como nas ações de causas menores dos juizados especiais. É uma garantia extremamente fundamental, porque dá esse acesso descomplicado sem precisar de advogado, sem precisar de uma defesa específica, técnica, para utilizar a máquina pública. Mencionei também a justiça itinerante, que é mais vista na justiça trabalhista e na eleitoral também, se não me engano, que garante também esse acesso ao judiciário para as comunidades carentes. São as justiças que vão até pequenas comunidades que não tem comarca, que não existe fórum. Além disso, eu mencionei alguns instrumentos legais, como as resoluções do CNJ, que já garantem esse acesso descomplicado por meio da redação mesmo. Aquele uso excessivo do juridiquês é uma coisa muito ultrapassada. Você percebe que vários ministros nem gostam de certos termos, eles aboliram do vocabulário jurídico porque causa mais complexidade, causa um afastamento da comunidade em relação a seus direitos. Então eu mencionei algumas dessas resoluções que buscam uma linguagem acessível naquilo que se trata de relações jurídicas. Então, isso também é importante de se defender e de colocar mais assim em prática. Próxima prova da Sebrasp foi de analista administrativo da Agência Nacional de Mineração. Neste caso aqui,
tínhamos algumas especialidades e uma delas era direito, então eu pensei, pode ser bom. Mas eu tive que dividir espaço com quem também tinha especialidade em administração, economia e contabilidade. Então não caiu só direito, caiu um pouco dessas outras áreas aqui. Eu tive 32 acertos, 14 erros, 4 eu deixei em branco. O saldo no final foi de 18 pontos. Isso na nota geral. Agora em relação à nota de específicos. 46 acertos, 10 eu errei, 14 eu deixei em branco, a nota final foi de 36 pontos. No total eu fiquei com 54 pontos de 120. Nesse aqui a minha redação foi corrigida e a minha nota foi de 16,81 de 20 pontos. Eu achei ótimo, considerando que o tema não era assim muito sobre a minha área. Nessa daqui eu precisava tratar sobre segurança alimentar, que é um tema que eu nunca dissertei antes, e eu precisava abordar no meu texto sobre os impactos da mineração na segurança alimentar da população, abordando sobre o conceito da segurança alimentar, a importância da mineração para a segurança alimentar no contexto da agricultura e danos causados pela prática do garimpo ilegal à saúde nutricional e alimentar da população. E assim, abordei bem genericamente com pouco conhecimento que eu tenho sobre essa área. E aí, sobre a importância da mineração no contexto da agricultura, eu mencionei que alguns processos naturais e também industriais colaboram para a fertilização do solo, porque alguns minérios essenciais, como o fósforo, potássio e micronutrientes no geral, são extraídos por meio da mineração e utilizados na produção de fertilizantes, então eles meio que impactam positivamente nesse sentido. E aí, em relação aos danos, eu falei sobre as consequências de um manejo inadequado na área da mineração, que podem causar contaminação do meio ambiente em geral por conta dos metais pesados, a degradação do solo e dos recursos hídricos também por falta desse manejo e por consequências a própria exposição da população a essas substâncias tóxicas. É basicamente isso que eu sei sobre esse tema. E uma coisa interessante sobre essa prova aqui, e diferente, é que tivemos algumas questões de inglês. Eles deram um textinho, todo em inglês, tá meio manchado aqui, não liguem. Todo em inglês, e aí eu precisava responder os itens que também estavam em inglês, precisava julgar se estava certo ou errado. Foi bem legal, foi uma experiência bacana, fazia um tempo que eu já não fazia prova em inglês, acho que a última experiência foi na prova do Enem, que foi há muitos anos atrás. A próxima prova da Sebrasp foi de analista administrativo no concurso do IBAMA. Eu não fui aprovada também, a minha discursiva nem foi corrigida, porque eu não atingi o mínimo, mas vamos lá para o desempenho. De acertos eu tive 35 pontos, erros 13, deixei 2 em branco. A nota no final ficou de 22 pontos. Isso em conhecimentos gerais. Agora, específicos, eu acertei 41, errei 20, deixei 9 em branco. No final, fiquei com 21 pontos. Isso dá um total de 43 pontos de 120. Também tá bem abaixo do mínimo. Tá bem chato essas notas que não saem do mínimo. Mas, no geral, achei a experiência positiva. Sobre a redação, eu achei o tema bem pertinente e bem específico também. Era sobre licitações. É bem comum a Sebrasp cobrar discursiva sobre licitações, então eu tô sempre estudando sobre esse tema depois desse bola fora aqui que eu dei nessa prova. Ele basicamente deu um caso concreto, precisava dissertar sobre isso também, nesse mesmo estilo que eu tô mostrando aqui pra vocês. Eu já errei no primeiro tópico frasal, então não teve nem choro pro restante. Mas basicamente eu precisava explicar sobre a modalidade de licitação que devia ser adotada no caso aqui concreto, mencionar as características e justificativa para essa adoção. Depois eu precisava indicar as sucessivas fases do processo licitatório na modalidade de licitação a ser adotada e depois apresentar o conceito de serviço contínuo e explicar fundamentalmente se é permitida a prorrogação de contratos cujo objeto seja dessa natureza. Então, assim, é uma prova bem específica, muito, assim, na lei seca pura, para quem tá devorando as licitações. Eu confesso para vocês que até então, meu estudo de licitações era só por mapas mentais, porque eu tinha muita dificuldade de estudar licitações pela lei seca. Eu acho a lei muito densa, muito cheia de conceitos e coisas, e eu não me sentia muito bem só de estudar a lei seca. Daí eu partia mais pros mapas mentais. Mas isso não é suficiente nesse tipo de prova, porque a discursiva você precisa conhecer o substrato da lei. Nos mapas mentais, eles fazem um resumo, um compilado sobre os principais tópicos das provas objetivas e não de discursivas. O estudo estava sendo insuficiente. Mas enfim, eu errei, porque logo no começo eu coloquei que a modalidade de licitação que seria usada aqui era concorrência. E no caso, serviço contínuo de motorista, que é o caso concreto dado aqui,
Serviço contínuo é um serviço simples, não precisa da modalidade de concorrência. Você pode usar o pregão. Mas não, eu coloquei a concorrência e já errei logo no começo. Daqui foi só ladeira abaixo. A minha redação não foi corrigida porque eu não acertei o mínimo. Essas foram as provas da Sebrasp. A Sebrasp não é bem a banca principal da minha rotina de estudos. Esse método de aplicação de prova, né, de uma errada anular uma certa, fazer por itens de certo ou errado, ele é muito específico, então você precisa de uma preparação voltada para essa banca e para esse método. E enfim, eu não vou parar minha preparação para dar um foco absurdo na Sebrasp, porque ela não é a banca dos concursos que eu vislumbro. Então, sempre que aparece uma prova ou outra, eu analiso a compatibilidade para ver se cabe na minha rotina, mas a banca em si não é o meu foco, assim, de preparação. E agora a gente vai voltar pra cronologia aqui, padrão. Eu tive que fazer esse compilado aqui só da Sebrasp, porque a gente vai acompanhando aí o meu desempenho evoluindo ou não. A prova seguinte, seguindo agora a linha cronológica, foi a do Conselho Regional de Farmácia aqui de Mato Grosso. Eu não tinha feito provas dessa banca ainda, que é a FAFIPA, foi uma experiência nova também. E essa daqui foi pro cargo de advogado. Eu acertei 41 pontos de 50 e eu fiquei em 5º lugar. Essa aqui foi a minha segunda experiência com prova de conselho. A primeira experiência com conselho foi a Core Mato Grosso, que eu fiz no ano passado. Foi engraçado aqui porque todas as questões de conhecimentos específicos tratavam de casos concretos envolvendo a área da farmácia. Mas enfim, eu achei a prova relativamente fácil e todo mundo também foi bem. Então o corte foi até elevado nessa prova aqui. Sobre a prova discursiva, também foi um tema bem específico, meu rascunho. Eles deram um caso concreto aqui e inúmeros tópicos frasais pra gente abordar em 30 linhas. Eu precisava falar sobre a competência legislativa para dispor sobre saúde, regulamentação de profissões e assistência farmacêutica, considerando o que prevê a Constituição Federal. Precisava falar se há inconstitucionalidade formal ou material na norma estadual, incluindo a violação do Pacto Federativo de Normas Gerais de Saúde, impactos da lei estadual sobre a qualidade de assistência farmacêutica e os riscos para a saúde pública e medidas jurídicas cabíveis para impugnar a norma, como ações judiciais ou manifestações perante o Ministério Público. Gente, era muita coisa para falar aqui, fiz o melhor que eu pude. E a minha nota da redação foi de 37 pontos de 40, então eu fui relativamente bem nessa prova. E agora eu sigo aguardando nas nomeações. Eles já começaram a nomear alguns, mas nenhum para esse cargo aqui em específico. Próxima prova, que findou o primeiro semestre do ano de 2025, foi a prova do MPU, Ministério Público da União. Eu fiz 2 provas, essa aqui foi a banca FGV, foi a primeira FGV que eu fiz nesse ano. E de manhã eu fiz para analista e de tarde eu fiz para técnico. Vamos começar pela prova de analista. Desempenho aqui total, 35 pontos de 80. Minha redação não foi corrigida, apesar de eu ter gostado do tema. A prova estava extremamente difícil, dificílima. Para vocês terem uma noção de conhecimentos específicos, que já é a minha área, eu acertei 18 de 45 pontos, muito difícil. E assim, uma coisa engraçada é que a FGV te vence pelo cansaço, porque é uma prova extremamente longa, cada questão tem uma bíblia de enunciado. Esse aqui foram 80 questões. E, gente, é muito cansativo fazer 80 questões e depois a redação, nossa senhora. Foi uma prova extremamente cansativa. E aqui falando sobre a discursiva, foi um tema bem diferente. Como eu disse pra vocês, a FGV gosta de temas mais gerais, mais de atualidades, assim. Às vezes ela inova também no tema que nunca foi cobrado. Esse tema aqui, eu precisava dizer o que eu pensava a respeito de conquistas espaciais, que ganhos que a população terrestre poderia ter com esses investimentos, essas conquistas espaciais. E aí eu segui na linha argumentativa de que esse tema, ele não se responde com sim ou não. Não tem como você responder assim, sabe, de forma genérica. Eu abordei que, de fato, existem questões terrestres mais urgentes. Por outro lado, eu destaquei que essas conquistas fazem parte da evolução humana. E que elas vão muito além de o homem dar a volta no planeta, o homem conseguir chegar em Marte. Por meio dessas conquistas, a gente consegue entender melhor como funciona a estrutura geológica do nosso planeta. E por meio desses entendimentos, a gente consegue melhorar a dinâmica da nossa vida aqui. A gente consegue datar os fenômenos, consegue manejar ciclos essenciais, como estações do ano, que contribuem diretamente para a agricultura, ou então as fases da lua, que influenciam as marés e elas impactam no transporte aquaviário e também na pesca.
a gente consegue conhecer um pouco mais sobre eles por meio dessas conquistas. Além disso, existem inúmeras tecnologias que a gente usa no nosso dia hoje, como o GPS, a própria internet, além dos satélites de comunicação. Mas enfim, foi um tema gostosinho de falar, só que não tive um desempenho suficiente para que a redação fosse corrigida. À tarde fiz a prova de técnico e meu desempenho foi um pouco melhor, o que permitiu a redação de ser corrigida, e a gente vai comentar sobre essa prova agora. Eu tirei 41 pontos de 80 e a minha nota da redação foi de 35,20 de 40 pontos. Sobre o tema da discursiva, foi um tema também bem diferentinho aqui. Deu um textinho aqui. Os sociólogos explicam certas atitudes dos cidadãos contemporâneos, como a recusa do trabalho ou a recusa de ter filhos, pelo temor de dias futuros bastante incertos. Entre as causas de uma possível angústia diante do futuro, quais delas te incomodam mais? Eu citei 2 fatores, basicamente. O primeiro fator é sobre a crise ambiental, que assim, gente, pelo menos eu tenho muito medo do futuro, né, em relação a esse tema. Não sei se isso é uma preocupação urgente para todo mundo, mas eu tenho muito medo do que pode acontecer com o mundo em relação às mudanças climáticas. Nunca se falou tanto assim sobre aquecimento global. Cada hora você vê uma notícia catastrófica. Tá certo que hoje em dia tem muito sensacionalismo da mídia, mas assim, nunca se falou tanto sobre esse assunto, nunca se expôs tanto esse assunto, nunca se teve tanta preocupação com esse tema como se tem hoje em dia. É uma coisa que em termos de 10, 20 anos a gente já vai ter mudanças absurdas, assim. Cidades vão ser completamente inabitáveis por conta das ondas de calor extremas, vai ser impossível de morar ali, sabe? Ilhas inteiras vão ser submersas por conta do aumento do nível do mar. Enfim, são projeções que a gente já vê num futuro mais certo, assim, na nossa geração. E isso me preocupa. Eu pensei muito em mim, né? No que eu penso sobre o futuro, e isso é óbvio que impacta em mim também. Eu sinto uma certa angústia quando eu penso sobre esse tema, porque eu vivo numa cidade extremamente quente. Já tivemos temperaturas recordistas aí de cidade mais quente do ano, de 45, 46 graus, assim, fácil. Então, eu vivo nesse meio, eu penso, cara, como é que vai estar daqui uns 10 anos, 15 anos? Será que vai ser viável continuar morando aqui? Então, é uma questão que me traz uma certa preocupação. E aí, a segunda preocupação também é sobre a instabilidade política e econômica no cenário global. A gente vive em um mundo... Assim, não é de agora, mas assim, essas polarizações estão causando cada vez mais uma insegurança institucional e isso me dá um certo medo, porque nada é seguro, nenhuma forma democrática de Estado é segura hoje em dia, porque o nosso país já passou por inúmeros períodos instáveis em relação à política. E o Estado democrático que a gente vive hoje não é uma certeza. E aí, para sustentar essa linha argumentativa, eu citei 2 autores, que é o Machado de Assis e o David Wallace Wells. Primeiro, eu recorri ao nosso querido romancista Machado, porque ele mencionava, assim, abertamente que ele não teria filhos, porque ele não queria perpetuar o legado da nossa miséria. Então, é basicamente sobre isso. Eu não vou ter filhos para que eles não precisem vivenciar esse ambiente tóxico que é viver com seres humanos. E aí, o outro autor que eu mencionei foi o David Wallace Wells, que na obra A Terra Inabitável fala muito sobre essa crise ambiental, sobre o século do inferno, que ele chama, né? O século 22 seria o século do inferno. E eu gosto muito desse autor, gosto muito de citar ele quando se trata, assim, de questões mais ambientais, quando se trata de crises ambientais, eu sempre menciono. Enfim, foi um bom texto, foi uma boa prova, não foi, assim, uma das melhores provas que eu fiz, mas eu consegui ser aprovada nessa aqui, foi a primeira prova aprovada do ano, aprovada em cadastro de reserva, eu fiquei na posição 92. Próxima prova, temos aqui a prova da CONAB, eu fiz para o cargo de analista em Direito. A CONAB significa Companhia Nacional de Abastecimento, a banca foi a Instituto Consulpan, nunca tinha feito prova deles também, e eu achei uma prova bem gostosinha, gente, bem gostosinha mesmo de treinar. O meu desempenho foi de 63 pontos de 80 e a minha redação foi corrigida, eu acertei 53 pontos de 60. Ainda não tivemos resultado final, mas eu já fiz ali a soma ali dos pontos, enfim, já fiz a minha tabela e por enquanto eu estou em 6º lugar. Se nada acontecer nesse trajeto, eu estou em 6º lugar. No meio do certame a gente teve uma suspensão, porque a UMPF localizou no edital uma irregularidade em relação à discursiva, a correção das discursivas. A correção estava muito genérica e não garantia a correção específica para ações afirmativas. Então, a banca teve que ajeitar isso aí, eles suspenderam, de acordo com a recomendação,
e melhorar o edital, dando mais clareza sobre essa questão da discursiva. E aí, depois disso, dessa correção, o certame voltou normalmente. O cronograma teve que ser alterado, e é por isso que agora a gente tem que esperar até o finalzinho de dezembro, acho que dia 30 de dezembro sai o resultado com a nota da discursiva. Então eu vou saber se eu fiquei em 6º lugar ou não. Sobre a discursiva dessa prova aqui, era de direito do trabalho, era específica para conhecimentos específicos, e a gente teve uma questão imensa, ao tamanho do caso concreto, sobre direito do trabalho. E aí eu precisava falar, tinha alguns tópicos frasais aqui, eu precisava indicar qual era o ramo do Poder Judiciário que detém competência material para conhecer, processar e julgar a demanda que era trabalhista, explicando as razões da indicação, bem como o rito processual aplicável. Depois tinha que explicar o instituto e as modalidades de prescrição previstas no ramo jurídico aqui em questão, que é o ramo trabalhista, destacando se são aplicáveis ao caso concreto. E, por fim, discorrer sobre o mérito da demanda judicial segundo a legislação aplicável, destacadamente tratando sobre a tese autoral e a defensiva, bem como indicando se a responsabilidade da autarquia é objetiva ou subjetiva. Muita coisa também para dissertar aqui em 30 linhas, se não me engano. Como eu disse para vocês, a minha nota da redação foi de 53 pontos de 60. Eu verifiquei aqui depois, com a correção, que alguns pontos não foram abordados e eles foram até gentis comigo nessa nota, porque eu deixei de falar sobre várias coisas, mas, enfim, não vou reclamar. E eu achei que a galera ia mal nessa prova aqui, na discursiva, porque eu sei que as pessoas têm um relacionamento de amor ou ódio com o direito do trabalho. Mas nessa prova aqui eu só tive gente com amor, Enfim, e aí a galera quase gabaritou, tratou assim de todos os tópicos, eu fiquei extremamente chocada. Mas enfim, foi uma ótima experiência, agora a gente só segue aguardando o resultado final. Próxima prova, tivemos aqui a prova da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso, a ARES, Mato Grosso. Meu desempenho aqui na prova foi de 28 pontos de 40, uma delas foi anulada, eu tava com 27, 28 por conta de uma anulação, e eu fiz para o cargo de advogado também. Eu fiz essa prova aqui uma semana depois da prova da Conab, e diferentemente do desempenho que eu tive na Conab, que eu achei que foi bom, nessa aqui eu saí extremamente arrasada dessa prova aqui. Mas eu vou contar sobre essa experiência aqui pra vocês, que ela é muito boa, em forma de fofoca. E tudo começou quando eu saí da prova, eu percebi que tava muito pesada, a prova tava extremamente difícil, tinha coisas aqui que eu não sabia, de conhecimentos específicos que eu nunca tinha lido sobre, enfim, foi uma prova extremamente difícil, eu falei, caraca, eu vou ficar em último lugar, o corte vai ser elevado, eu achei a prova difícil, mas pra minha surpresa não foi, o corte foi baixo, e assim, a galera toda foi relativamente mal, sabe? Pra vocês terem uma noção, com o meu desempenho de 28 pontos de 40, eu fiquei em 2º lugar, o primeiro lugar ficou com 29 pontos, então, assim, a galera foi muito mal na prova, acho que todo mundo achou a prova dificílima. Essa banca aqui foi a UFMT, eu também nunca tinha feito, eu acho que eu nunca fiz prova da UFMT, que é a Universidade Federal aqui de Mato Grosso. E assim, todo mundo foi extremamente, assim, mal na prova, todo mundo foi com esse mesmo nível, assim, de desempenho. Estou em 2º lugar, agora a nota da redação era o que ia diferenciar. Só que, na hora da prova, eu percebi que eu tinha ido tão mal assim, eu senti que meu desempenho estava tão baixo que eu nem arrisquei tanto assim na redação. O tema não era difícil, a prova discursiva falava sobre saneamento, obviamente, e depois eu vou falar aqui sobre a redação, mas não estava difícil, só que eu tava tão chateada com o meu desempenho na objetiva que eu nem quis, assim, me esforçar muito na escrita da redação. E esse foi o meu erro, eu poderia ter escrito um texto um pouco melhor, mais rebuscado, isso teria melhorado a minha nota, mas eu não estava mais com cabeça para fazer a redação, e isso foi assim, ficou de lição para mim, que o jogo só acaba quando o juiz apita. Então assim, não tive um bom desempenho na objetiva, eu vou me esforçar mais ainda na discursiva para ver se eu consigo virar esse jogo. Mas não foi essa cabeça que eu tive na hora. Depois que eles publicaram a nota geral da redação, primeiro eles divulgam individualmente para você entrar com recurso ali e tal, e depois eles publicam essa nota. Primeiramente, eu saí com 8,5. Falei, cara, é uma nota mediana, não sei se vai ser suficiente, vai depender muito do desempenho da galera, já que o corte foi baixo aqui, vamos esperar que eles estejam, assim, indo mal também na redação, eu fui com 8,5. O primeiro lugar foi com 7,5, nessa primeira correção. A gente empatou, porque ela foi com 29 pontos na objetiva, 7,5 na discursiva. Eu com 28, mais 8,5, um ponto a mais só. Então, assim, a gente ficou empatado. Falei, caramba, vou ter que analisar os critérios de desempate. E o primeiro critério de desempate, depois da questão lá do idoso, era
o de maior nota na objetiva. E ela estava com maior nota na objetiva. Então, assim, pensei, cara, não deu pra mim. Ela vai passar em primeiro, acabou, né? Acabou aqui. Mas depois eles publicaram uma retificação dizendo que a correção tinha sido errada porque eles usaram critérios que não estavam previstos no edital. Então eles publicaram uma nova correção com os critérios atuais, né, do edital, que estava previsto no edital, e isso fez a nota mudar. Eu, de 8,5, fui para 8,65. E o primeiro lugar foi de 7,5 para 7,30. Eu achei muito estranho, porque a maioria das pessoas teve a nota aumentada por conta desses critérios. Eu falei, é que vai depender muito dos critérios, né? Porque cada critério lá de correção vale um ponto diferente. Então talvez ali na regra de 3 a pontuação dela tenha diminuído. Enfim, eu nem quis esquentar minha cabeça com isso, porque esses critérios só podem ser vistos por consulta individual. Então só ela sabia. Falei, cara, tá certo isso, né? Ela diminuiu, eu aumentei. Então, assim, eu consegui passar ela. Daí eu fui pro primeiro lugar. Falei, caramba, gente, o que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. Comecei a criar expectativa. Falei, nossa, eu vou ficar em primeiro lugar. Agora tudo vai depender da prova de títulos. Só que eu pensei, na prova de títulos, a gente deve ter tirado a mesma nota, porque eu já tinha pesquisado sobre essa pessoa e eu vi que ela não tinha mestrado. Então a gente ia empatar na prova de títulos em relação à pós-graduação. Porque assim, gente, concurseiro e reconcurseiro, a primeira coisa que ele faz quando sai da graduação é fazer uma pós-graduação para servir como títulos em concursos. E eu tenho 3, né? Então assim, eu posso até escolher qual usar como título. Eu falei, ela deve ter também esse ponto de título, então a gente não ia desempatar nessa questão. Falei, então tá, eu estou em primeiro lugar por conta da redação. Não sei o que aconteceu, mas ela tirou uma nota menor, eu fui para primeiro lugar. Mas, gente, essa moça não estava pra brincadeira. Aconteceu alguma coisa com a correção dela e de algumas outras pessoas que eles tiveram que publicar uma nova retificação de nota, em que a nota dela e de alguns outros candidatos mudaram. Provavelmente eles corrigiram com outros critérios, ou enfim, nessa nova correção saiu alguma coisa errada e eles peticionaram administrativamente uma nova correção e eles publicaram essa retificação, uma segunda retificação com a nova nota. Eu que estava muito feliz em um dia, no outro dia recebi a notícia de que a nota dela estava errada e que ela tinha tirado na real 7,90. Com essa nota, ela me passa mais uma vez e eu caio de novo para segundo lugar. Enfim, foi uma experiência caótica, extremamente doida, assim, nunca tinha passado por isso antes, mas serviu também como experiência pra gente perceber que o jogo só termina quando o juiz apita mesmo. Enfim, e agora comentando sobre a redação aqui um pouquinho, como eu disse pra vocês, era sobre saneamento básico, porque o órgão, né, a companhia é sobre isso, e eu precisava tomar aqui como referência o saneamento básico como essencial para o desenvolvimento e crescimento sustentável das cidades, e discutir sobre 2 áreas, e aí eles deram alguns exemplos aqui: saúde, educação, turismo, valorização imobiliária, renda, que são fortemente impactadas pela falta de saneamento. Eu mencionei 2, que é a saúde e o meio ambiente, e aí eu tratei eles mais como direitos fundamentais, tratei mais sobre a Constituição, fiquei mais nessa área aí do direito constitucional. Não fui muito além disso aqui porque eu achei muito óbvio esse tema. Como eu disse pra vocês, eu não tava psicologicamente bem pra dissertar, porque eu tava me sentindo muito mal pelo meu desempenho na objetiva. Acabei não exagerando, assim, em argumentos. Fui mais no óbvio mesmo. Enfim, foi uma experiência caótica, maluca. Nunca tinha passado por isso antes. Mas me amadureceu, assim, como candidata, como concurseira. E agora eu dou risada contando aqui pra vocês. Mas quando eu vi o resultado, eu fiquei chateadíssima. Eu fiquei uma semana chateada, porque eu achei que daria. E, enfim, foi uma ansiedade, foi um caos. E eu pensei que ia conseguir, mas, enfim, fiquei em segundo lugar. Comemorei também, porque é segundo lugar, né? Não deixa de ser... não deixa de ser uma posição importante, mas eu tô por aquele meme lá. Quando eu penso que já estou quase lá, o lá muda de lugar. É justamente isso que eu senti naquele momento. Vamos para a próxima experiência, que foi extremamente positiva, completamente diferente dessa experiência caótica do Ares. Eu fiz a prova da Câmara Municipal de Poxoréu, que é uma cidade que fica próxima aqui de Cuiabá. E esse aqui foi o concurso para o cargo de assessor jurídico legislativo. E, gente, essa aqui eu preciso de uma pausa espiritual para falar sobre essa prova, porque eu simplesmente fui aprovada em primeiro lugar com a nota máxima da prova, na objetiva e na discursiva. Até hoje eu não sei o que aconteceu, não sei se foi uma inspiração divina que desceu naquele momento que me ajudou a fazer a prova,
mas eu não sei explicar pra vocês, gente. E eu também não sei descrever a sensação que foi ver o meu nome em primeiro lugar, como diz meu namorado, com o teto da prova, atingir o teto da prova e, assim, sem precedentes na minha vida. Mas foi, assim, um banho de água fria que eu tomei pra eu perceber que quem tá nessa trajetória vai passar por todo tipo de experiência possível, que tem que estar pronto pra viver essas experiências, tem que estar com a mente aberta, coração aberto pra receber essas experiências como aprendizados. E isso aqui veio pra isso, sabe? Que em uma prova eu posso ir muito mal, mas em outra eu posso ir muito bem. E nada disso define as minhas competências, nada disso define quem eu sou. São apenas provas, são apenas processos que passam ao longo da nossa trajetória. E se você não tratar isso como o que ela é de fato, apenas uma prova, você acaba se frustrando, você acaba desistindo do processo. E isso aqui serviu pra mostrar que dá certo, que funciona. É só ter paciência, ter constância, não desistir, continuar estudando, melhorar as estratégias que uma hora funciona. Inicialmente eu tinha acertado 39 de 40 pontos, né? Uma eu errei, uma questão de português. E assim, já tava ótimo, já tava muito feliz com isso. E aí eu pensei, só se alguém gabaritar a prova pra ir, né, pra ficar em primeiro lugar, pra ir melhor do que eu, porque difícil atingir uma nota maior do que essa. E aí, quando saiu o gabarito definitivo, eu vi que eles tinham mudado o gabarito, né? Tinha alterado uma questão, mas não tinha anulado nenhuma. E a única questão que eles alteraram o gabarito foi justamente dessa bendita questão 8, se não me engano, que eu tinha errado. É a questão 8 de português. Eu tinha errado. Eles deram como gabarito a letra B e eu marquei a letra A. Só que nessa alteração, a alternativa certa se tornou a A e não a B, que era a do gabarito preliminar. Logo, acertei mais uma questão, o que fechou as 40 questões. Eu gabaritei a prova. E aí, comentando um pouquinho aqui sobre a redação, eu precisava discorrer sobre a importância da atuação dos vereadores, e aí faz muito sentido, porque é uma prova de Câmara, né? Essa atuação, por que ela é importante para o fortalecimento da cidadania no município, destacando o papel do Legislativo Municipal na criação de leis locais e na defesa dos interesses da comunidade. Eu já tinha feito uma redação basicamente sobre esse tema na prova da Câmara Municipal de Rondonópolis que eu fiz no ano passado. Inclusive, nessa prova eu também tirei nota máxima na redação. Então eu meio que usei os mesmos argumentos, assim, só melhorei o texto. E nesse concurso de Rondonópolis eu também fiquei dentro do número de vagas, mas nesse caso aí eram 32 vagas. Eu fiquei em terceiro lugar, consegui uma das vagas. Nesse caso aqui era uma só. Então, assim, foi uma loucura mesmo. E aí, pra dissertar sobre esse tema, eu segui na linha argumentativa de que o Brasil segue a forma federativa de Estado. Isso significa que a União, os Estados, o DF e os municípios possuem responsabilidades próprias e, apesar de serem independentes, eles precisam atuar de forma harmônica para o interesse público. Dentro dessa lógica, o município ocuparia um lugar fundamental, porque as demandas populares daquela comunidade têm mais viabilidade de serem atendidas porque elas serão ouvidas mais rápido. E aí essa atuação não resultaria apenas em propostas legislativas, mas em uma atuação popular bem mais eficiente, bem mais ativa. E aí, como argumento de autoridade, eu citei o nosso querido jurista italiano Norberto Bobbio, que defendia muito essa democracia representativa, que não era apenas um sistema de escolha de representantes, mas como um processo contínuo de participação, controle e diálogo entre os estados e a sociedade. Adorei o tema, adorei a experiência, foi tudo muito positivo. Ter conhecido a cidade, conhecido a realidade lá daquela população foi extremamente valioso pra mim. No fim das contas, eu nem sei se eu vou assumir, mas assim, valeu muito pela experiência em si, foi muito positiva. Oi pessoal, sofremos uma pequena interrupção no meio da gravação, mas aqui estamos nós de volta. Eu ainda preciso comentar sobre as duas últimas provas, então vamos a elas. A penúltima prova foi o Concurso Público Nacional Unificado, a segunda edição que eu fiz esse ano. Eu fiz ano passado também a primeira edição, e aí eu decidi dar continuidade com essa nova tradição que é fazer o CNU, e aqui está ele, vamos ao desempenho. Esse aqui é um processo seletivo criado pelo Ministério de Gestão e Inovação em Concursos Públicos com o intuito de padronizar os seletivos federais do país. Nessa segunda edição, eu decidi fazer para o bloco temático 7. Ano passado também foi dividido em blocos, esse ano eles continuaram com essa mesma pegada. E eu fiz para o cargo de Analista Técnico de Justiça e Defesa. Esse ano aqui, eu achei a pegada um pouco diferente, porque foi a FGV que aplicou a prova. Ano passado, se não me engano, foi a Sesgran Rio, e elas têm uma pegada diferente. Ano passado veio uma coisa mais Enem, assim, com assuntos mais genéricos, temas sociais mais amplos.
E aí esse ano, pelo menos no meu bloco, a coisa foi um pouquinho mais densa, conteúdos bem mais centrados nesse cargo. Eu fui lá só pra fazer como franca tiradora mesmo, porque eu tinha outras provas pra me preocupar, vários certames esse ano decisivos pra mim, então eu não tirei um tempo assim pra estudar especificamente pra esse concurso. E nessa prova aqui caíram muitos assuntos meio que nessa área, assim, sobre relações internacionais, sobre políticas de justiça, defesa, cidadania, gestão governamental, enfim, assuntos que não estão dentro da minha seara de atuação. Então eu precisava ter um tempinho específico para me preparar para esse concurso, o que eu não fiz. Então, assim, meu desempenho não foi excelente, mas também não foi horrível. Eu achei até que eu teria um desempenho bem pior do que eu tive. E, enfim, foi, assim, uma experiência bacana, assim, e tal. O dia de prova foi horrível. Foram péssimas condições, assim, de salubridade para fazer prova, e isso atrapalhou um pouco meu desempenho também, porque essa prova aqui, a gente teve 90 questões, e eu tive que fazer dentro de uma sauna. E foi horrível. Chegou na questão, acho que 45, eu já não tava aguentando mais. E a FGV tem aquilo, né, de textos enormes, textos imensos, e não dá pra você ler uma vez só e entender logo de primeira. Eu achei uma prova densa, pesada, muito difícil. Essa coisa dos agentes externos atrapalham muito o seu desempenho. Enfim, foi um teste de fogo mesmo. Eu acertei 56 pontos de 90. Pra mim foi um desempenho ok, especialmente porque eu não me preparei, e tudo que eu acertei aqui foram de conhecimentos genéricos que eu tenho sobre o tema, de coisas que eu leio, noticiários, enfim, coisas que eu assisto sobre isso. Foi o que ajudou, assim, a tirar essa nota. Mas, no geral, não me preparei e eu estaria satisfeita com qualquer desempenho que eu tivesse, justamente por conta dessa falta de preparação. Mas, assim, não cheguei nem perto do quantitativo mínimo para poder ir para a segunda fase, que é a prova discursiva, porque eu fiquei na posição 4.711. Tive até que olhar minha cola ali, porque essa posição não dá pra gravar de cabeça. Enfim, isso aqui é só pra ter história de concurseiro pra contar, porque o foco maior da minha vida não tá nesses concursos, não tá nesses certames que o CNU faz, mas serve pra experiência, pra bagagem também. E por fim, pra fechar esse ano, eu fiz a prova do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso. Vou tirar essa folha aqui, que é a folha dos erros, né, que eu corrijo e anoto tudo aqui. Meu desempenho nessa prova aqui foi de 37 acertos de 50. Eu acertei inicialmente 34, mas aí eu recorri de 5 questões que estavam absurdas. Só 3 eles acolheram recurso. Daí eu subi para 37 de 50 pontos, o que totaliza 74% da prova. A banca foi a Inepam. Eu nunca tinha feito prova dessa banca antes, e assim, gente, logo de cara sobre essa banca, é uma banca difícil de treinar, porque eu simplesmente não achei, nem no próprio site deles, não acho as provas anteriores pra eu me basear, pra eu treinar pelas questões, enfim, simplesmente não tem. Se você quiser, vai ter que pedir pros concurseiros, pros candidatos que fazem prova dessa banca, porque simplesmente não existe. Tanto é que quando eu saí da prova nesse dia aqui, eu tirei foto do meu caderno de questões e postei lá no story pra dizer que eu tava fechando o ano de 2025, e choveu de gente pedindo pra eu mandar foto da prova, pra eles terem uma noção do que essa bendita banca cobra nas provas, porque simplesmente não existe. Não existe no banco de dados, em nenhum site você encontra as provas anteriores. Mas enfim, eu vou falar aqui de uma maneira geral o que caiu nessa minha prova aqui, pra quem tiver aqui e estiver se preparando eventualmente pra fazer provas da Inepam, ter uma noção do que eles cobram normalmente. Aqui eu tive bloco de questões de português, matemática e de específicos. Em português, eles seguiram um padrão relativamente tradicional. Caiu interpretação de texto, conjugação verbal, classe de palavras, o uso correto de afim separado e afim junto, mal com L, mal com U. Caiu também coletivo de substantivos, inclusive eu aprendi 2. Eu aprendi que Buana é o coletivo de peixes miúdos, e na hora de corrigir foi bem difícil de achar. Isso aqui tá mais em gramáticas mais antigas, assim, não tem nas novas gramáticas, nos novos dicionários. Tive que rodar bastante a internet pra achar. Outro coletivo que eu aprendi foi o Califa, que é o conjunto de camelos. Isso aqui é interessante porque Califa, na tradição muçulmana, é o líder político e espiritual supremo, assim, da comunidade islâmica. Aí eu fiz um paralelo com o contexto do deserto, que é um ambiente naturalmente ligado aos camelos, para fazer esse paralelo. Já a matemática estava bem tranquilo. As questões abordaram sobre juros, média, MMC, aumento, desconto e uma questão de probabilidade que acabou sendo anulada porque era impossível de fazer. Eles não deram dados o suficiente pra gente fazer a conta.
conta, enfim, aí eu pedi anulação, eles anularam. E em conhecimentos específicos caiu muito literalidade da norma. No geral, foi uma prova bem objetiva mesmo, não tinha muito espaço para interpretação. Eu fiquei em 6º lugar no cadastro de reserva e para essa prova aqui eu não fiz redação, foi só prova objetiva mesmo, não tem fase de títulos, então eu precisava quase gabaritar se eu quisesse ficar em 1º lugar, mas infelizmente não deu. Eu fui aprovada, mas fiquei em cadastro de reserva. Ao longo do ano aí eu fiz 12 provas e 6 delas eu tive um saldo positivo, fui aprovada em cadastro de reserva, apenas na prova de Pochorel, que era uma vaga só, que eu fiquei com a vaga. Então foram 5 aprovações em cadastro de reserva e uma aprovação dentro do número de vagas. Foi um saldo bacana, eu tenho sentido essa evolução a cada certame que eu faço, que eu participo, e eu acho muito importante de estar sempre ativa nesse meio, me expor ao máximo possível a todo tipo de prova que seja assim dentro da minha área, que cobre conhecimentos jurídicos, porque isso faz com que eu me mantenha ativa e que eu desenvolva estratégias cada vez melhores, mais práticas para a minha preparação. Esse ano foi um ano muito interessante nesse sentido, foi um ano de muito aprendizado, de muito crescimento, e eu estou super pronta para tudo o que a vida trouxer para mim no ano de 2026. E eu espero que vocês estejam por aqui para me acompanhar também. Lá no meu Instagram eu sou bem ativa, nesse final de ano eu dei uma descansada assim das redes, mas no ano que vem eu já volto com tudo para lá, então eu recomendo que vocês me acompanhem por lá, porque eu posto a minha rotina de estudos com mais proximidade, então eu convido a todos que estão nesse vídeo a fazerem parte da nossa comunidade lá no Insta. E é isso, pessoal! Esse vídeo ficou um pouquinho longo porque tivemos alguns comentários acrescentados e eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisinha útil aqui a partir da minha experiência. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!